Presidente, nós vivemos hoje em dia o pior momento, no meu entendimento, da nossa diplomacia, né? O Brasil, ele prega a democracia, está na boca de todas as autoridades do governo, mas não pratica ela. A gente estava tratando aqui do tema da Venezuela, um tema crucial, e me desculpe, ministro, mas você consegue ver claramente uma disparidade de condutas. Israel se defendendo de terroristas, o Brasil vai e chama o seu embaixador de volta. Da Venezuela, tenta ali reatar as relações diplomáticas como se tivesse ocorrido algo normal. Nós tivemos uma eleição roubada na cara de pau, debaixo da barba de todo mundo. Todo mundo viu aquilo dali. E seria curioso, se Lula não tivesse se acidentado, conforme ele alega, e saiu na imprensa, se ele tivesse se encontrado com Maduro, né, lá na Rússia. Eu queria queria ter a oportunidade de assistir esse diálogo entre os dois, porque o Maduro foi cobrar publicamente o Lula. Na verdade, foi um dos seus ministros, uma das suas autoridades, falando, olha, calma aí, o Brasil teve um problema, teve um conflito na eleição, alegaram, né, uma suspeição de fraude, foi resolvido através do TSE. Por que na Venezuela, o TSE da Venezuela não tem a legitimidade que tem o TSE brasileiro? E aí você escancara uma estratégia da esquerda onde fica difícil você não suspeitar de fraude. Como se as autoridades constituídas na Venezuela tivessem legitimidade suficiente para dizer não, nós somos imparciais e nós vamos aqui falar aqui quem foi o verdadeiro campeão. Nem sequer o Brasil exigiu as atas eleitorais da Venezuela. Nem sequer isso. O Lula apenas ficou fazendo um meio de campo, dizendo que teria que ter uma outra eleição. Aí a Venezuela falou, calma aí, Lula. O Maduro falou, no Brasil teve outra eleição quando teve um conflito? E aí você escancara toda essa podridão. O Brasil está se unindo à escória do que há de pior no mundo. Ministro, é inimaginável que o Itamaraty não tenha informações da presença do Hezbollah. Tarek El-Saimi, troca de prisioneiros. O Alex Saab, que há um tempo atrás voltou da prisão dos Estados Unidos, teve troca por 10 presos americanos na Venezuela. Não achem que essa conduta de fraqueza e baixa moral dos Estados Unidos seguirá com Donald Trump. Ocorrerá uma mudança muito grande nesse tabuleiro da geopolítica que já começou. Em 12 horas o Hamas pediu trégua, que é cessar fogo, fim da guerra, depois da eleição do Trump. O Putin falou que está pronto para sentar e negociar a questão da guerra da Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma convivência pacífica com o governo Trump. E aí a gente vem para o Brasil e enxerga o Lula, dias antes da eleição, falando que a eleição do Trump significaria uns Estados Unidos, uma nova face do nazismo e do fascismo. Eu fico, meu Deus do céu, será que o Lula ainda está acreditando que ele vai resolver problemas de guerra tomando uma cervejinha, como ele falou durante a campanha eleitoral, que ele resolveria o problema da Ucrânia com a Rússia tomando uma cervejinha, com Putin e com Zelensky? Eu fico, meu Deus do céu, é inacreditável. Tem uma foto, prezado ministro, não foi Vossa Excelência na oportunidade, da posse do novo presidente do Irã, que está lá sentado um dos ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do lado da nata do terrorismo mundial. É a nata, é o líder militar ou da inteligência lá do Hezbollah, do Hamas, acho que tinha até dos Houthis ali, que nada mais é do que o Hamas do Iêmen, e um por um Israel está eliminando. Foi só pisar fora do Catar, inclusive o Catar que tem a maior base americana fora dos Estados Unidos, foi só pisar fora do Catar que Israel foi lá e pimba, um por um. Inclusive, acho que é o emprego mais rápido que existe para você ser demitido na face da terra, é líder do Hamas, seja da inteligência, da ala militar. Esse pessoal aí que gosta de botar bebê em forno, degolar a criança, estuprar e tacar fogo em mulher viva. Isso daí, prezado ministro, é o que o Brasil está se aliando hoje em dia. Será que não causa indignação no Itamaraty? Será que não causa revolta? Porque, prezado Hélio, dos brasileiros certamente causa. E eu vou dar um conselho a Geraldo Alckmin, que ele não retorne ao Irã, que depois da posse do Trump, não entenderia como improvável os Estados Unidos permitir que Israel faça a eliminação dos sistemas dos ayatolás ali. Porque é a única maneira de você ter paz naquela região. Já foi tentado negociação, já foi tentado vários métodos de não agressão. E o Irã continua com o seu programa nuclear, inclusive com a ajuda do Brasil. Se a gente retornar em 2013,
o Mahmoud Ahmadinejad estava pegando aliança com o Hugo Chávez para tentar pegar a tecnologia da Argentina, então comandada pela Cristina Kirchner. Não foi à toa que a Argentina comprou papéis podres da Venezuela, alguns bilhões naquela oportunidade, se não me engano é 2013 ou 2012. E o Brasil achando que nada está acontecendo. Vossa Excelência falou aqui, ministro, perdão, o Lula falou, abre aspas, Maduro não é um problema do Brasil, mas dos venezuelanos, fecha aspas. Meu Deus do céu, a gente tem a maior crise migratória da história da América Latina. Mais pessoas saíram da Venezuela do que os refugiados da guerra da Ucrânia. E o presidente fala que não tem problema nenhum, que isso é um problema dos venezuelanos. Tenta passar pano, levar ele, trazer ele para o Brasil como se nada tivesse acontecido. Não, Maduro aqui, prezado Jefferson, ele tem que contar a narrativa dele, é só um problema de narrativa. Não, tem estatísticas de emagrecimento da população. Eu fui 2 vezes na fronteira do Brasil com a Venezuela. A primeira vez delas foi antes da Operação Acolhida, em 2018. Peguei o carro e ia parando, porque tinha uma peregrinação de venezuelanos que iam de Pacaraima até Boa Vista, andando 200 quilômetros em 3 dias, porque não tinham dinheiro para pagar um ônibus, que deveria custar ali na faixa de 30, 40 reais. E aí eu perguntava para eles por que eles estão saindo da Venezuela. Era comum, eu botei até no YouTube, eles falando, a partir do momento que a gente vê as crianças comendo cachorro e gato de rua, fala, olha, não tem mais o que se fazer aqui. A maioria deles, homens em idade adulta, 20 a 30 anos, querendo cruzar a fronteira para trabalhar e mandar dinheiro para sustentar sua família lá. Esse é o sistema que o Brasil está se aliando, ministro. Eu não consigo entender com que razão o Brasil ainda faz esse tipo de coisa. A eleição, Vossa Excelência falou do Guaidó. Guaidó foi, né, o que, segundo a Constituição venezuelana, permitia chegar naquele momento para ser presidente. Mas faltava o quê? Faltava a força. Por quê? Porque Maduro já tinha, junto com Hugo Chávez até no passado, desarmado a população venezuelana. Mais um tapa na cara daqueles que acham que desarmamento tem a ver com segurança pública. Não tem. Tem a ver com o controle da sociedade. Botar a população de joelho para comer gato e cachorro de rua. Ou assistir os vídeos do YouTube do pessoal com tarrafa caçando pombo nas cidades. E aí não tem poder de reação. Por quê? Porque o Maduro ele já importou. Certa vez o Hugo Chávez importou mais de 100 mil fuzis AK-47 e distribuiu para os coletivos dele. Tá registrado lá no livro Hugo Chávez, o Espectro, do excelente jornalista Leonardo Coutinho. Isso daí é para que serve o desarmamento. Então lá você tem o coletivo, você tem os Wagner, que são os mercenários russos, você tem as Vespas cubanas, você tem o Hezbollah, você tem interesses chineses, vocês têm a FARC, o ELN. É toda a escória do mundo tá ali, mas isso parece não ser suficiente para o Brasil tomar, desculpa aqui, ministro, vergonha na cara e romper relações com aqueles países, com aquele país. O Alex Saab era laranja do Maduro, todo mundo sabe disso, lavava dinheiro para o Maduro e por isso foi condenado nos Estados Unidos. Aqui tinha um adido militar, que era o último do corpo diplomático, pelo menos durante o período do presidente Bolsonaro, adido militar que estava aqui, nós tentamos mandar de volta para lá, para a Venezuela, e o Barroso, ministro do STF Barroso, Luiz Roberto Barroso, disse que não poderia por causa da crise sanitária. O que tem a ver uma coisa com a outra? Até nisso veio interferir a Suprema Corte. E aqui, né, encaminhando para o final nesse tempo que me resta, o Macron vem ao Brasil, dá a mãozinha para o Lula, tira um par de fotos, porque ele tinha destruído a relação lá com o Níger, né? O Níger não ia mandar mais o urânio que a França queria, e 70% da energia da França é energia nuclear, que vem do urânio. Aí o Macron vem aqui, eu achando que ia pelo menos ocorrer uma transferência de tecnologia. Não. Ele fala, Brasil, estou fora de tecnologia, eu quero só matéria-prima. Colonizados. Vamos ser a extensão da Guiana Francesa para o Macron, que já não tem muita moral lá pela França. E aqui no final, né? Agora puxando aqui para a eleição do Trump, que muita coisa já está mudando no mundo. Tenho receio pelo futuro econômico do Brasil ou das relações diplomáticas brasileiras se o Lula continuar recebendo navio de guerra iraniano sancionado pelos Estados Unidos. O mundo inteiro se aproveitou da fraqueza do Joe Biden, né? Até mesmo a esquerda, né? Derrubou ele e sem sequer prévias, que é algo tradicional nos Estados Unidos, lançou a Kamala Harris para concorrer à presidência da República, né? O Biden talvez nem saiba que ele já está indo para o final do mandato dele. Não esperem
que um governo Trump venha a ter esse mesmo tipo de conduta de fraqueza. A retirada das tropas do Afeganistão foi só o começo. Depois disso vieram, né, a guerra aí do Hamas com Israel, a China fazendo exercício lá para cima de Taiwan, Coreia do Norte fazendo ensaios com seus mísseis dentro do mar do Japão. O mundo virou uma bagunça. A Venezuela até chegou a se assanhar para tomar o Essequibo, talvez até passando por dentro do território brasileiro, uma preocupação que os militares me trouxeram. E o Lula falando do fim do padrão dólar. Novos capítulos estão por vir. Eu espero que o Brasil tenha a noção, e não a submissão, mas a noção de que ajudar estados terroristas, né, permitir essas caravanas migratórias para os Estados Unidos, incentivando, né, outros atores internacionais anti-americanos, esses tempos, pelo menos retaliações ocorrerão e eles não condizem com o que está no coração do brasileiro, que é um coração pacífico e que sim preza pela boa relação com os Estados Unidos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro. Próximo inscrito. Muito obrigado, presidente. Só para começar dizendo que me honra a minha amizade com o embaixador Celso Amorim. Trabalhamos juntos há mais de 40 anos em diversas circunstâncias, no Itamaraty e em outros ministérios, como foi o caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, no governo do presidente José Sarney, sob a liderança do ministro Renato Acha. Em outras ocasiões foi meu chefe também, como ministro do Exterior, chefe de todos, enfim, pessoa que admiro e tenho grande amizade. Mas, voltando então às perguntas, respondendo ao deputado Eduardo Bolsonaro, que infelizmente saiu porque tem outros compromissos, mas queria só dizer que não concordo com ele, que é o momento pior da diplomacia brasileira. Eu acho que é um grande momento, estamos voltando à tradição da diplomacia brasileira, a volta do Brasil aos grandes foros internacionais, não ao isolacionismo, a cooperação com os vizinhos, a integração regional e a participação em todos os foros. O presidente Lula teve até o momento em torno de 65 contatos diretos com chefes de Estado, coisa que não acontecia recentemente, no passado recente. Ele é demandado e é procurado por inúmeros chefes de Estado. Ele foi convidado este ano, para dar uma ideia da penetração e do contato que ele tem em todas as áreas, em todas as regiões, ele foi convidado especial para a cúpula anual da União Africana em Addis Abeba, na sede da União Africana, esteve lá como único convidado especial para essa ocasião, sendo muito demandado e muito procurado por todos os 54 chefes de Estado da União Africana, essa importante organização. O presidente Lula foi convidado, e aliás é o único presidente brasileiro que foi convidado 10 vezes para as reuniões do G7, 4 vezes no seu primeiro mandato, 4 no segundo e 2 vezes neste ano. Já está convidado para a próxima, que acontecerá no Canadá, cúpula do G7. Também nenhum outro presidente brasileiro teve esse tipo de contato e interação internacional, mas não fica por aí. Ele foi também convidado para participar agora, próximos dias, da cúpula da APEC, da Associação dos Países da Ásia, Asiáticos, e que vai se realizar em Lima, também como único chefe de Estado. Esse grupo, só para dar uma ideia, ele é tão importante que tem, ao mesmo tempo, a participação dos Estados Unidos, China, Rússia. Só isso dá a dimensão, e os outros países ribeirinhos do Oceano Pacífico. Da importância. Já foi também convidado para participar da cúpula no próximo ano do ASEAN. Não podemos esquecer que o ASEAN, os países do ASEAN, os 10 países que compõem, são as novas fronteiras econômicas do mundo. O comércio brasileiro com os países do ASEAN supera o comércio brasileiro com a União Europeia. O presidente foi convidado, evidentemente, não fazemos parte dessa organização, que se localiza do outro lado do mundo, mas pelo destaque, pela posição do Brasil e pelas bandeiras
que são defendidas pelo presidente mostram o prestígio da diplomacia brasileira. Não é por outra forma também que vamos ter agora uma muito exitosa reunião, cúpula dos países do G20 no Rio de Janeiro, em que há um grande número de países participantes, são 21 países membros e mais os países convidados e organismos internacionais, todos solicitando encontros bilaterais com o presidente Lula. Infelizmente, não poderão ser todos atendidos justamente por falta de tempo, porque são 2 dias e há uma série de compromissos anteriores. Eu gostaria só, com relação ao G20, dizer da marca que o Brasil está deixando no G20. O G20 muda com a presidência brasileira porque foram iniciados muitas iniciativas que vão ser passadas para a próxima presidência, que é da África do Sul, e que vão ser duradouras na solução de problemas internacionais. E eu tenho certeza, inclusive foi criado pela primeira vez um G20 social, um fórum social do G20, com grupos de engajamento, com participação presencial de mais de 5 mil pessoas, que está se realizando a partir de hoje no Rio de Janeiro. Enfim, então discordo que nós estejamos num mau momento, ao contrário, estamos num grande momento e o Brasil participa de inúmeros outros grupos. O presidente o Brasil é membro das COPs, das Conferências das Partes do Tratado das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Infelizmente não está lá porque teve um acidente, realmente teve, eu estive com ele no dia do acidente e posso testemunhar que teve o acidente, não pôde viajar, mas está o vice-presidente da República representando o Brasil, muito bem, à altura, uma representação à altura, e isso mostra que o Brasil está presente em todos os fóruns. Não preciso mencionar a abertura da Assembleia Geral da ONU, que é um fórum mundial importante que o Brasil tradicionalmente abre. Enfim, eu gostaria também, então, de dizer, com relação às perguntas e os aspectos mencionados pelo deputado Bolsonaro, que o Brasil retirou, e o deputado Donizete fez uma referência específica, muito clara, precisa, chamou o seu embaixador em Israel e o mandou para uma importante função na Conferência do Desarmamento em Genebra, porque ele foi humilhado. Ele foi chamado, primeiramente, para uma reunião, que é uma coisa absolutamente normal dentro da prática diplomática, para dar explicações sobre posições do Brasil, declarações do Brasil. Muito bem, ele foi convidado, isso normalmente acontece em um ambiente reservado, fechado, na chancelaria, em que o embaixador estrangeiro ouve, dá as respostas e depois volta e pede à sua sede que dê informações adicionais e manda também. O embaixador do Brasil em Tel Aviv foi de última hora avisado que não seria a reunião realizada na chancelaria, mas num lugar público, foi feito num museu público, e do lado de fora, na rua, o ministro das Relações Exteriores de Israel de então fez um longo discurso em hebraico com gravíssimas críticas ao governo brasileiro e à pessoa do presidente da República. Depois declarou que ele era persona não grata, coisa um pouco surpreendente, porque normalmente deve haver uma equiparação entre as autoridades. O ministro do Exterior está abaixo do presidente da República e não caberia a ele, portanto, essa declaração. E nós achamos, porque depois houve uma reunião privada dentro de uma sala desse museu em que o diálogo, a conversa dele foi totalmente diferente. Então ele estava fazendo uma manifestação para consumo público, local, e usando o Brasil, a imagem do Brasil e a pessoa do embaixador, que deve ser sempre respeitado e protegido, é a obrigação dos estados que recebem. Foi esse o caso e nós retiramos, realmente, não cortamos relações diplomáticas com Israel, temos lá um encarregado de negócios, que é um ministro da carreira diplomática, a embaixada continua funcionando perfeitamente, inclusive deu assistência à comunidade brasileira, que foi repatriada no ano passado pela Operação Regressando em Paz, em que vieram
1.500 pessoas, aproximadamente, entre o final do ano e o mês de janeiro ou fevereiro, que estavam em Israel, na Palestina e na faixa de Gaza. Foi uma operação enorme, com grandes dificuldades, e foi assistida e acompanhada pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv, sob a responsabilidade do encarregado de negócio, que saiu muito bem. Eu gostaria também de dizer que o embaixador de Israel está aqui até hoje. Nós não rompemos relações, podíamos ter retaliado e considerado persona non grata ou algo assim, mas não fizemos porque achamos que é importante manter um diálogo, um canal de diálogo frequente, e isso é a característica do Brasil, de pronto para conversar com todos. Por isso que temos uma enorme rede de embaixadas, me referi há pouco, a Embaixada do Brasil em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Não são todos os países, são, na realidade, poucos que têm embaixada na Coreia, mas isso, para nós, é um aspecto positivo, porque nos dá condições de diálogo até com o governo da Coreia do Norte. Depois, com relação às questões da Venezuela, sobre as questões do sistema eleitoral e críticas de que teria sido feita pelo presidente Maduro ao TSE, talvez tenha feito por desinformação. Acho que o TSE e o sistema eleitoral brasileiro é amplamente conhecido e reconhecido. Ministro, só pedir para incluir mais 5 minutos para o ministro aqui, como foi os 10 mais 5, em virtude de... Mas nós tivemos 25 minutos de pergunta para o ministro, então ele tem o direito de poder dar continuidade às respostas aí, por favor. Serei breve. Então, só dizer que o sistema é reconhecido mundialmente e cabe ao Brasil, no sistema brasileiro, cabe ao TSE declarar o resultado das eleições. Porque o que o presidente Maduro fez é dizer que ele também tinha tido a confirmação de suas eleições pelo Tribunal Superior, pelo STF da Venezuela. No caso do Brasil, não foi o STF, foi o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é quem cabe se manifestar e dirimir as dificuldades. Então, era para explicar isso. Só com relação à eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, críticas que o presidente Lula teria feito, ele não fez críticas, ele fez comentários, é óbvio e é natural que ele se manifeste a respeito dos candidatos em países do exterior e partidos que sejam mais perto do seu partido, da sua posição partidária. Agora, devo dizer que também o presidente americano Trump já tinha feito uma série de comentários muito mais difíceis, até muito mais críticos ao Brasil e ao presidente Lula. Então, eu acho que isso são coisas de campanha, não tem problema. Quanto à questão do Irã, o deputado me perguntou quando nós vamos deixar de receber navios sancionados e tudo. Eu queria só dizer a ele que a autorização para que o navio visitasse o Brasil foi dada em final de outubro, ou em outubro ou em novembro de 2022, portanto, durante o governo do presidente Bolsonaro. E só foi confirmada pelo Brasil, inclusive, que já tinha sido autorizado. E com o Irã nós temos 150 anos de história, períodos anteriores, e visitas, inclusive, de chefes de Estado, do imperador do Irã, e continuamos a ter uma relação importante também. Finalmente, para encerrar, bom, era essa questão, e a questão do padrão dólar a que ele se referiu, isso acabou há quase 50 anos, mas não foi o Brasil que acabou, ou por críticas do governo, foi uma decisão do governo americano.